Fala aí galera do canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, um bom dia a todos. Deixei para gravar esse vídeo aqui na parte da manhã porque acompanhar a primeira rodada do draft foi um pouquinho cansativa. Mas vamos direto ao assunto. É, o draft de algumas boas movimentações, essa primeira rodada, né, de boas movimentações. A gente viu aí os times de Nova York indo muito bem nesse draft. Eu gostei muito das escolhas dos Giants e dos Jets. Os Giants que na 5 foram de Kayvon Thibodeau e na 7 foram de Ivan Neal. É, se apresentou se apresentou uma condição muito boa para os Giants fazer essas escolhas. Porque os Jaguars foram de Trayvon Walker, o Aidan Hudson, e os Lions foram de Aidan Hudson. E os Texans foram com Derek Stingley, o cornerback. Eu tô olhando aqui para frente para poder não errar os nomes e nem as posições. Então, quando os Texans escolhem o Derek Stingley, fica uma situação muito boa e muito confortável para os Giants pegar o Thibodeau e depois pegar o Kevin Neal ou Ikem Ekwonu, né? Ficou uma situação muito boa. Então os Giants saem muito bem dessa primeira rodada com dois bons nomes, com duas boas escolhas. É, assim como os Jets também, que foram de Sauce Gardner e depois de Garrett Wilson. E lá mais por final, eu tô acompanhando aqui pelas ordens, os Jets também eles fizeram um bom. Draftaram o Jermaine Johnson, o defensive end de Florida State. Então os times de Nova York foram muito bem. Eu acho que depois de alguns anos, os dois times de Nova York fizeram pelo menos a primeira boa rodada de draft. Aí seguindo, a gente tem no top 10 ainda. Seattle não vou nem comentar, porque Seattle sempre faz uma coisa meio que sem sentido. Precisava de um offense tackle e foram de Charles Cross. Para mim, não fez sentido essa escolha. É, e aí a gente começa a ter as trocas, a gente começou a ter algumas trocas e aí que começa o desespero para não perder os bons wide receivers que tinham disponíveis. Porque a gente vê algumas trocas que na hora que você olha e não entende, mas você vê que para não perder um bom nome, eu vou lá e subo e pego. Eu não faria isso. Eu faria isso. Eu acho que a classe de wide receiver ela é bem recheada e eu não subiria para poder pegar alguns nomes que saíram. Por exemplo, os Saints trocaram com os Commanders e pegaram para a 11ª posição e pegaram o Chris Olave. Aí os Lions sobem lá da 32 para 12, faz uma troca com o Minnesota para poder pegar Jameson Williams. Não subiria 20 posições para poder pegar um wide receiver. Não, eu não tenho, eu não faria esse movimento, pensando como general manager. Pelo menos eu não faria isso. E aí, a gente, seguindo, né, nessa questão de para não perder algumas posições, os Eagles, eles subiram para a 13ª, que estava na mão de Houston, para poder pegar um defense tackle que, honestamente, eu não pegaria, que é o Jordan Davis. E aí a gente tem a escolha 14 com o Kyle Hamilton, do Baltimore Ravens, uma boa aquisição. Apesar de eu achar ele que precisa de melhorar algumas coisas no Hamilton, é um bom é um bom safety. E aí, né, continuando descendo nas escolhas que me chamaram a atenção. É, Tem a troca da noite, né? O A.J. Brown, ele indo para os Eagles, e aí saindo de Tennessee, indo para os Eagles, e os Titans pegam um jogador que mais ou menos é um pouco parecido com o A.J. Brown ali. A gente não sabe se vai render
o mesmo que o A.J. Brown, mas tem uma coisa parecida, que é Traylon Burks, o wide receiver de Arkansas. Então o Tennessee perdeu o A.J. Brown, já foi lá e rapidamente repôs com um cara que tem algumas características parecidas do A.J. Brown. É, a escolha de Pittsburgh eu vou deixar por último, porque é a história da noite. E, e eu vou fazer um comentário, depois eu faço até um vídeo melhor falando sobre isso. Mas enfim, aí os Packers começam a. Eu entendi, porém eu discordo. Eu entendi o que os Packers quiseram fazer, mas eu discordo. Os Packers draftou jogadores de defesa para poder parar o jogo terrestre. Os Packers sofreram com o jogo terrestre nesses últimos anos aí. Então, na escolha 22, os Packers foram lá e pegaram o Quay Walker, linebacker de Georgia, e que tem essa função também aí de ajudar na contenção do jogo terrestre. Depois, os Ravens, que pode-se dizer que é um outro time também que foi muito bem nessa primeira rodada de draft. Praticamente caiu para os Ravens. O Taylor Linderbaum, o center, o cara é um armário, né? O cara ele é gigante, é extremamente inteligente, então é uma boa escolha dos Ravens aí. Aí depois nós tivemos os Packers de novo com, eu não sei muito bem a pronúncia, mas é Devonta Wyatt, defense tackle, mais um cara ali para poder ajudar na contenção do jogo terrestre. Eu acho a seguinte questão: se você está precisando de wide receiver depois que o seu se o seu principal wide receiver é trocado e você não repõe, eu acho que isso é um erro. Eu acho que aí os Packers erraram, mas tudo bem. É uma necessidade também a contenção do jogo terrestre. Para mim, essas foram as principais escolhas do draft, né, nessa primeira rodada. É importante lembrar que teremos a segunda e a terceira hoje. E amanhã teremos a quarta, quinta, sexta e a sétima. Se eu não estou se eu não estou enganado, é isso mesmo. Pois bem, aí a gente vai para algumas histórias da noite. Para mim, a principal história da noite, que depois eu vou até fazer um vídeo. Desculpa, perdão. Que é os Steelers draftando o Ken Pickett lá na 20ª posição. Um quarterback, saiu somente um quarterback nessa primeira rodada. Eu achei que sairiam pelo menos três. Sairiam pelo menos três e saiu somente um. E os Steelers foram de Ken Pickett. É uma escolha que, honestamente, eu acho que os Steelers fizeram pela história. Por que pela história? Porque em 83 deixaram o Dan Marino passar, que era de Pittsburgh, assim como o Ken Pickett, que também era da faculdade de Pittsburgh. E os Steelers, acreditando no Terry Bradshaw, né, que tinha que ainda tinha mais alguma gasolina no tanque, deixaram o Dan Marino passar e os Steelers meio que se arrependeram disso depois. Então eu acho que é uma escolha pela história. É uma escolha pela história. Eu não sei se os Steelers tivessem draftado o Dan Marino lá em 83, se dessa vez eles draftariam o Ken Pickett. Então foi mais uma escolha foi mais uma escolha pela história do que pela certeza mesmo. Do tipo, não vamos deixar pela segunda vez um quarterback de Pittsburgh passar pela nossa mão. Eu acho que foi basicamente isso. E aí a história da noite é um único quarterback. Às vezes a gente tem que assumir, e talvez eu esteja errado em criticar aqueles que dizem que essa classe de quarterbacks não é muito boa. Se bem que a minha crítica foi em relação a não precisa de dar tanta porrada nesses caras, mas eu acho que para mim fica mais claro que nenhum desses caras que estão é, nessa classe de quarterbacks de 2022, talvez realmente eles não sejam caras para poder sair na primeira rodada. Talvez mesmo uma classe muito fraca desde 2013, se eu não me engano. E aí, para poder encerrar o nosso vídeo, que já está com 10 minutos, por isso que eu deixei para fazer agora de manhã, que eu teria mais
mais coisas para poder falar, mais coisas para poder clarear. Não gostei da escolha de Jacksonville e também achei honesta a escolha de Detroit. Eu acho que no caso de Jacksonville, o Trevor Walker não era um cara de ser a primeira escolha geral. Acho que foi um pouquinho a mais para ele. Para mim, ele era o último do board. E o Detroit Lions foram de Aidan Hudson, completamente entendível pelo que o seu treinador gosta, pelo seu estilo que o seu treinador gosta, que eu vou olhar aqui, me fugiu o nome do treinador dos Lions. Pelo estilo do treinador dos Lions, eu gostei. O Dan Campbell, lembrei. O Dan Campbell. Pelo estilo do Dan Campbell, o Aidan Hudson cai muito bem aí. Se encaixa muito bem pelo que o treinador quer. Tá ok, galera? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa primeira rodada de draft. O que vocês esperam da segunda. Eu acho que a segunda vai ser muito bem mais movimentada. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir aí para o nosso canal poder estar crescendo aí, tá ok, galera? Valeu, forte abraço a todos, falou e valeu!